Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Normalmente nós pensamos que as aflições ou as dificuldades que enfrentamos para alcançar determinado objetivo servem para nos destruir, quando na verdade, a partir de uma visão bíblica, as dificuldades nos servem para que tenhamos ainda mais perseverança. Em Romanos 5:3, o apóstolo Paulo disse: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ter experiência cristã é ter a diligência de não negar a Cristo com os seus atos, mesmo que sua vida esteja materialmente ou emocionalmente arruinada. Enxergar o mundo a partir da Bíblia significa abandonar a contemporaneidade, a modernidade, a pressa, o prazer imediato, a desesperança, abandonar a ansiedade e tantas outras coisas que nos põem em oposição ao que Deus diz em sua palavra. O apóstolo Pedro é um exemplo duplo. Aquele que por um tempo enxergou as coisas fora de Cristo, sendo iracundo, mentiroso, e depois em Cristo, sendo audaz, destemido, perseverante, quanto ao que recebeu do Senhor. A mensagem de Lucas, verso 1 ao verso número 11 deste capítulo 5. É a mensagem de que é a palavra de Deus, ou ainda mais literalmente a partir do que diz Lucas, é a ordem de Cristo, a palavra de Cristo, que nos traz convicção,
daquilo que estamos fazendo. A pesca maravilhosa nos ensina sobre a necessidade de obedecer a Cristo, mesmo em meio à escassez. Reconhecer a sabedoria de Cristo, reconhecer a autoridade e o poder dele. Essas são questões urgentes que precisamos retomar no profundo de nossa alma. Você confia em Cristo? Sem a obediência a Cristo, não podemos afirmar ser Ele o nosso Senhor, ser Ele aquele que tem domínio sobre nós. Lucas nos mostra o fato de que a vida do homem não pode estar separada da vida de Deus, da palavra de Cristo, da sabedoria de Cristo, da autoridade de Cristo. Nas igrejas e na nossa época contemporânea, obedecer a Cristo ou perseverar quanto àquilo que Ele diz em Sua palavra é um ato de rebeldia contra este mundo. Pedro nos ensina que obedecer a Cristo pode nos trazer resultados que somente procedem daqueles que perseveram em Cristo. É bem verdade que nem sempre teremos aquilo que desejamos ter, mas aquilo que Cristo ordena em Sua palavra, o caminho ao qual Ele nos ordena a seguir, não trará outra coisa senão alegria e paz à nossa alma, à nossa consciência. Pedro estava triste, cabisbaixo, trabalhando toda a madrugada, nada havia pescado. Mas no verso número 5, ele diz que sobre a palavra de Cristo lançaria as redes. Sobre a integridade de sua palavra, sobre a integridade dos seus conselhos, sobre a ordem do Deus homem, ele lançaria as suas redes. Por isso, nessa manhã, eu quero chamar a sua atenção em primeiro lugar a sabedoria de Cristo. Lucas enfatiza não somente o fato do milagre da pesca, mas como Jesus chegara a ordenar estas palavras a Pedro. Desde o verso 1, Jesus enfatiza o ensino e a pregação. Ele mostra que o reino dos céus é anunciado por palavras. O reino dos céus é anunciado através da proclamação. A palavra de Deus, então, é aprendida, é entendida, é acolhida através da proclamação verbal e não pela intuição dos outros e não pelos sonhos dos outros, mas pela pregação em palavra e poder. É por isso que a palavra é objeto de proclamação, de evangelismo, de discurso
de ensino e a prática da audição. O reino dos céus, ou o cristianismo, é a religião dos ouvidos. A ordem de Jesus para com seus discípulos foi a de que anunciasse as boas novas do Evangelho a toda criatura. Eles não queriam que os outros apreendessem a verdade a partir de revelações angelicais, mas a partir do ensino, a partir das palavras que chegam aos ouvidos e descem ao coração. Por isso que Jesus, continuamente aqui, age ensinando em qualquer oportunidade que ele tenha. Ao ver 2 barcos juntos à praia do lago e os pescadores, havendo desembarcado e lavado as redes, Jesus, ele se assenta ao barco e começa a ensinar as multidões. Aquelas que já o estavam apertando, no verso número 1, ao ouvir, ao desejarem compreender a mensagem do reino de Deus. A cena do verso 1 é um contraste horripilante para com a nossa época. Será que o que lemos no verso 1 poderia dizer o mesmo a partir da nossa época em relação à pregação? Será que nós encontramos multidões se apertando, se apressando, correndo para ir às igrejas, para ouvir a pregação da palavra de Deus, para ouvir o ensino da lei de Deus? Será que as pessoas querem ouvir a sabedoria de Cristo? Assim como Cristo estava sempre disposto a pregar, disposto a ensinar, os homens estavam sedentos por aprender, por serem admoestados, por receberem a palavra eterna dos céus. É a sabedoria de Cristo, ou é para a sabedoria de Cristo que você tem aberto o seu coração nessa manhã? É para aquilo que Cristo diz em sua palavra que você tem gastado tempo? Será que os seus parentes, os seus amigos, os seus estudos têm lhe influenciado mais do que a palavra de Deus, mais do que a sabedoria de Cristo, mais do que aquilo que Cristo tem em sua palavra para a sua alma? Lucas nos mostra também o fato de que Simão e os pescadores estavam sedentos de ouvir também a palavra de Cristo. E não é à toa que Simão obedece a palavra, a ordem de Jesus no verso número 5. Haja vista, ele está ouvindo os seus ensinamentos antes mesmo do Senhor lhe ordenar a que agisse daquela maneira. Não interessa a profissão, não interessa o quão renomado são os homens. Cristo os traz
aos seus pés, a fim de que aprendam a verdade, porque a verdade não é seletiva. A verdade não escolhe homens de cores diferentes, de meios sociais diferentes. Ou, na verdade, iguais. Deus escolhe quem Ele quer. A palavra de Cristo são para todos aqueles que estão sedentos e necessitam serem vivificados. Mas, em segundo lugar, eu chamo a sua atenção ao conhecimento de Cristo. Verso número 4 a 5, nós temos o fato de que Cristo é Deus, sendo onisciente, sendo suficiente para sondar o coração e as circunstâncias dos homens. Reconhecer, então, conhecimento de Cristo, ou de maneira mais clara, saber que Ele é o onisciente, Filho de Deus, sabe todas as coisas, deve trazer descanso para a sua alma. A situação de Pedro aqui é um tanto paradoxal. Ele estava há tanto tempo pescando, mas ao mesmo tempo sem fisgar nada. Mas Jesus, que não tinha nada a ver com pesca, era um carpinteiro, não tinha tanto conhecimento assim, o ordena a agir, a trabalhar pela última vez. E aqui nesse ponto, você e eu precisamos parar para pensar na verdade que Cristo conhece a nossa vida. Você não deve ficar questionando a Cristo como se a sua situação não estivesse sob os seus olhos. Como se as suas circunstâncias não estivessem sob a sua intercessão. 1 João, capítulo 1, João nos diz que Cristo é o nosso advogado e intercessor diante de Deus. Pedro é um exemplo de como precisamos responder ao Senhor. Sim, Senhor, segundo a tua palavra, lançarei as redes. Talvez a sua resposta possa ser outra. Sim, Senhor, segundo a tua palavra, não trilharei este caminho. Segundo a tua palavra, não escolherei isto. E imaginaria ser o melhor. Segundo a tua palavra, não tratarei esta pessoa desta maneira. Segundo a tua palavra, Senhor, me portarei desta maneira agora. De modo mais amplo, portanto, a resposta de Pedro deve ser entendida para além de uma resposta agradável que Pedro queria dar para se sentir bem diante de Jesus e dos seus companheiros. Em João capítulo 2, o verso 23 a 25, nós lemos, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Não precisava de que alguém lhe ensinasse, lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A resposta de Simão Pedro é sincera. Foi sincera, haja vista Jesus conhecer o coração do homem. E o conhecimento de Cristo tem a ver não somente
com a sua onisciência, mas com a sua autoridade em ordenar para que algo aconteça, passando a certeza, passando a confiança ao coração daquele que recebe essas palavras. Sabemos, e o que você sabe também, a respeito de Jesus, de suas palavras, de seus milagres, que estão revelados nas Escrituras, possui autoridade suficiente para fazê-lo descansar quanto ao que passamos neste mundo. Tudo que Cristo realizou, desde as suas palavras, e aquilo mesmo que se concretizou, seus milagres, são suficientes. Mas não só por causa deles também, mas por causa da divindade de Cristo. Você precisa confiar no seu conhecimento. Você precisa arraigar-se no fato de que Ele é o Deus homem, que Ele é o Deus encarnado. E esse descanso, este repouso na pessoa de Jesus, se dá exatamente por Ele não somente estar à destra de Deus, mas por Ele saber o que é padecer, o que é sofrer, o que é ser atormentado. Cristo é o único que pode sondar a sua alma. Crianças, Cristo é o único que pode sondar o coração de vocês. As tristezas, as alegrias, somente Cristo pode sondar, trazer descanso, trazer força e esperança para a sua alma. E é a partir do conhecimento de Cristo que devemos repousar o nosso coração. A partir de sua palavra. Irmãos e irmãs, você tem outra palavra além da de Cristo, além daquela que está aqui nas Escrituras, que traga repouso, descanso eterno para a sua alma? Em terceiro lugar, observe a generosidade de Cristo. Jesus não tinha nada a ver com o fato de que Pedro não conseguira pescar na madrugada. Não era obrigação de Jesus fazer com que Pedro conseguisse uma boa pesca, mas essa intervenção demonstra a profundidade da sua generosidade para com os pecadores. Aquela circunstância serviu para Jesus mostrar o seu coração e mostrar também o fato de que o coração de Cristo, o coração dele mesmo, o coração de Deus se importa com os necessitados. A operação desses milagres é uma simples demonstração da sua graça, da graça que Ele derramaria na cruz do Calvário, daquilo que Ele executaria na cruz para aqueles que nele crescem, aqueles que confiassem na sua obra. É por isso que em João 1, verso 16, diz João, que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Os versos número 6
em diante, Lucas diz, isto fazendo apanhar a grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, foram e encheram os barcos, a ponto de quase irem a pique. Essa passagem nos faz lembrar do que Deus fez no deserto com Israel, a ponto de derramar codornizes, alimento do céu, ao ponto de saírem pelas narinas dos israelitas as comidas que eles tanto pediram e até mesmo insultaram a Deus. Deus é gracioso, até mesmo em meio aos nossos pecados. Até mesmo em meio às nossas transgressões. Ele demonstra a sua misericórdia. Jesus também, em João capítulo número 6, ao fazer a multiplicação dos pães e peixes, demonstra a sua compaixão para com os pecadores, a ponto de que pecadores começavam a se aproveitar da sua benfeitoria, da sua bondade, da sua misericórdia. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A generosidade de Cristo está nesta manhã disposta e atuante já em sua vida. Você a reconhece? Você já desfruta dela? Você já entende que Ele é generoso para com você? Ao lhe alcançar, a generosidade de Cristo alcança aqueles que estão ao seu redor. A obediência de Pedro resultou não somente em benefícios para ele mesmo, mas para todos aqueles que estavam ao seu redor. Talvez seja essa a posição que Deus quer que você tenha nesta manhã. Obediência. Obediência a Cristo. Você entende? Se obedecer a Cristo, pessoas ao seu redor também serão alcançadas pela generosidade que Cristo dispensa à sua alma. Você confia que obedecendo a Cristo, você estará levando paz, abundância para aqueles que estão ao seu redor. Em quarto e último lugar, a majestade de Cristo e o seu senso missionário nos traz a verdade do reino dos céus. Versos número 8 em diante. Pedro reconhece a majestade de Jesus. As palavras de Pedro ecoam na história como as palavras daqueles que reconhecem quem são diante de Jesus. Isaías e tantos outros profetas se portaram da mesma maneira.
Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É assim que você se enxerga diante de Cristo. Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. João, em Apocalipse 1,17, também disse: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É assim mesmo que você reage diante de Cristo quando alguém é confrontado por Cristo, ou quando alguém é alvo da sua graça. É impossível permanecer neutro. Seus inimigos reagem aos seus milagres com ódio e com injúrias, mas seus verdadeiros discípulos, com respeito e reverência, eles se inclinam a Cristo e o adoram. Eles reconhecem a autoridade de sua palavra, a bondade no seu coração. No caso de Pedro, ele também reconhece a santidade de Jesus, a sua superioridade, a sua divindade. Pedro é um exemplo de homem. A que venhamos a nos enxergar da maneira que somos diante de Jesus. Pecadores. Aqueles que necessitam da palavra de Cristo, da bondade e da generosidade dele. Mas em contrapartida, Jesus mostra o seu grande interesse em que, além de Pedro, outras almas também venham a confessar o que Pedro confessou. O interesse de Cristo é salvar-nos, para que sejamos embaixadores do seu reino neste mundo. O interesse de Cristo é buscar e salvar o perdido. É anunciar as boas novas do Evangelho. É restaurar a vida aos cativos. Trazer paz aos aflitos. Para Jesus, a profissão de Pedro não era indigna, mas ele sabia o que ele mesmo queria de Pedro. Verso número 8: e diante vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O chamado de Jesus para com Pedro foi específico, mas outros também, eles que estavam ao seu redor, entenderam a verdade das palavras de Jesus e mudaram a sua vocação. E largaram o que estavam fazendo para serem pescadores de homens. Talvez você não largue o que você esteja fazendo hoje
Mas do mesmo modo, aqueles que foram chamados por Cristo também foram chamados para serem pescadores de homens, para que alcancemos os perdidos. 1 João capítulo 4, verso número 9, João nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. É por meio de Cristo, por meio de sua pessoa, que devemos viver neste mundo. Isso implica, inevitavelmente, nos relacionarmos com os outros. Termos posições em meio a tantas outras que as pessoas têm neste mundo. Manifestar a verdade em meio a tantas falsas verdades que há neste mundo. Cristo nos chama nessa manhã. Chama a você também a obedecer a sua palavra, a deixar tudo que você tem. Talvez o seu medo, o seu orgulho, e confiar nele, e lançar-se sobre ele, crendo de fato e de verdade que ele é o autor e consumador da sua fé. Você crê nisso? Por sua fronte, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Enviaste a Cristo a padecer por nós. Enviaste a Cristo a morrer pelos nossos pecados, mesmo ainda sendo nós pecadores. Dá-nos a graça, Senhor, de, diante de Cristo, sermos como Pedro, reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos o poder de tua palavra e a nossa necessidade de obediência a ela. Acolhermos, ó Deus, a verdade das boas novas do Evangelho, a fim de que a nossa vida seja o bom perfume de Cristo, quer seja para aqueles que têm aroma de vida ou para aqueles que são aromas de morte. E nos dês a graça, Senhor, de sermos pequenos Cristos, de sermos sal e luz neste mundo, confiando em tua palavra, confiando na autoridade de Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Nós oramos em nome dele. Amém.